Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus. Estamos numa série aprendendo como interpretar uma profecia apocalíptica. E hoje, meu amigo, nós iremos falar a respeito do capítulo 5 e do capítulo 6, ou seja, o livro selado e os seus 7 selos. Portanto, pega a tua Bíblia, pega o teu caderno, a tua caneta, faça suas anotações e vamos juntos mergulharmos nessa poderosa revelação. Abre a sua Bíblia, meu amigo, em Apocalipse, capítulo 5 e o versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 5 e o verso 1 que diz: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ouvi um anjo forte, bramando com grande voz, dizendo: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Percebe-se que aqui tem uma incógnita a respeito de um livro que estava posto sobre o trono de Deus. João ele vai contemplar essa visão. Essa visão é uma complementação àquilo que João contemplou no capítulo 4. João vai contemplar ali o trono de Deus, 24 anciãos, 4 seres viventes, e na sequência ele vai ter também a visão e vai observar que havia um livro ali sobre o trono. E este livro estava selado com 7 selos. E de repente o anjo voou pelo meio do céu e clamou com grande voz: Quem é digno de abrir o livro ou de desatar os seus 7 selos? Percebe-se, amigo, que ficou uma pergunta no ar. E João, então, ali, segundo a Bíblia, chorou muitíssimo, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele. Mas, de repente, um dos anciãos que ali estavam, ao aproximar-se de João, diz: João, não chores. Olhe, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. João, ele contemplou, era um leão da tribo de Judá, ou seja, Jesus Cristo apareceu ali. Quer dizer que Cristo, ele venceu, ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, ele cumpriu a sua missão. É por isso que João ele contemplou o leão da tribo de Judá. Aquilo representa, meu amigo, algo que Cristo triunfou sobre todas as coisas que ele passou. Ele venceu e veio para desatar esses 7 selos. Mas na sequência, João, ele contemplou, já não era mais um leão, e sim um cordeiro, como que havia sido morto e reviveu. Aqui também, amigo, é uma alusão a Cristo. Assim como o leão representa Jesus, triunfando sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas, representa Cristo vitorioso. Agora, o cordeiro representa ao sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Isto é uma alusão que Cristo ele pagou um alto preço por toda a humanidade. Ele venceu, ele triunfou e veio ali para abrir e desatar os seus 7 selos. Tanto o leão como um cordeiro, ambos estão ligados à pessoa bendita de Jesus. O leão representando a vitória de Cristo, o cordeiro representando ao grande sacrifício que Cristo fez na cruz por nós.
Aqui, amigo, quando se fala nos 7 selos, o Apocalipse ele é dividido em 3 cadeias históricas. Nós temos as 7 igrejas, temos os 7 selos e temos também as 7 trombetas. O 7 selo ele faz parte da segunda cadeia histórica, ou seja, eles vão complementar as 7 cartas que estão escritas no capítulo 2 e também no capítulo 3. Alguns vão interpretar também que este livro que estava ali no céu, alguns dizem que este livro é o livro da vida. Mas eu quero dizer para você, amigo, este livro, ele não é o livro da vida. Só porque não é o livro da vida? Aliás, no céu há vários livros. Quando nós formos estudar as profecias do livro de Daniel, ali eu vou explicar para os irmãos que há vários livros no céu. Existem vários livros. Muitos pensam que existe só o livro da vida, mas não. Existem outros livros, sem ser o livro da vida. Mas isso eu vou deixar para comentar em uma outra ocasião. Voltando aqui para o estudo, amigo ouvinte, você que está me assistindo através desse link. Este livro, ele não é o livro da vida. Só porque? Por uma questão, que quando o cordeiro ele vai abrir os selos, percebe-se que eventos vão acontecendo, meu amigo. E esses eventos que vai acontecendo são movimentos que estão escritos no desenrolar da história humana. Ou seja, cada selo representa algo, meu amigo, ou seja, representa uma fase em que a igreja enfrentou. Ou seja, esses 7 selos estão ligados às 7 igrejas do Apocalipse. Quando ele vai abrir esses selos, eventos vão surgir no decorrer da história humana. Ou seja, este livro, meu amigo, é o livro no qual está registrado todo o registro humano, todo o desenrolar da história da humanidade está contido nesse livro. É por isso que há um grande interesse no céu, para que este livro fosse aberto. E a pessoa no qual venceu, triunfou para abrir esse livro, essa pessoa é o próprio Cristo, na figura de um cordeiro. E quando Cristo ele começou a abrir os selos, eventos vão surgindo. Bom, eu não vou ler aqui todos a descrição do capítulo 6, porque o nosso tempo aqui ele é escasso. Mas eu vou citar para você os tópicos principais que foram surgindo no decorrer da história humana. Olha para o capítulo 6 e o versículo de número 2. Olha o que diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quando o cordeiro ele abre o primeiro selo, sai um cavalo de cor branca. Cavalo na Bíblia representa movimento religioso, ou seja, são ações que a igreja fazia. E isto refletia algo. Por exemplo, o cavalo branco aqui, ele vai realçar a pureza da igreja. Lembra que nós falamos sobre a igreja de Éfeso? Que a igreja de Éfeso foi uma igreja perseguida, mas foi uma igreja pura que não se contaminou, uma igreja que perseverou na pura e na santa palavra. Por isso, esse selo é uma complementação àquela carta, representando que a igreja foi vitoriosa, que a igreja manteve-se leal à boa palavra de Deus. Olha o que aconteceu quando o cordeiro abriu o segundo selo. Aqui no capítulo 4, se nós olharmos, saiu um cavalo de cor vermelha, E percebe-se aqui, amigo, que foi-lhe dado uma espada para tirar a paz da terra. A palavra espada
ela é aplicado em dois sentidos. No capítulo 1, nós temos ali Jesus, um Cristo ressurreto, e uma espada pontiaguda de 2 gumes saindo de sua boca. Aquela espada representa a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Agora, essa espada que vai aparecer aqui na descrição do segundo selo, está representando, meu amigo, a guerras, a peleja. Lembra que nós falamos sobre a igreja de Esmirna, que a igreja passaria por um período de 10 anos, 10 anos de angústia e de prova. Portanto, esse selo é uma complementação ao derramamento de sangue que houve durante aquela fase. É por isso que o cavalo aqui, lembrando que cavalo simboliza movimento religioso, ou seja, são ações da igreja. E esse cavalo, ele vai realçar essa cor para simbolizar o derramamento de sangue que houve durante aquela fase. Agora, olha o que aconteceu quando o cordeiro abriu o terceiro selo. No versículo de número, aqui, no caso, no versículo de número 6. Olha o que vai acontecer. Nós temos aquela expressão no qual eu falei, no qual eu comentei em um estudo, sobre 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Percebe-se, amigo, que o cavalo aqui, neste terceiro selo, é um cavalo preto. Isso realça, meu amigo, um período sombrio que a igreja começou a passar. Ou seja, esse cavalo, meu amigo, ele vai realçar a corrupção entrando dentro da igreja. A igreja trocando a verdade pelas culturas e doutrinas pagãs. Agora, olha o que aconteceu, amigo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, versículo de número 7. O cavalo que vai aparecer aqui, no caso, é um cavalo amarelo. Este cavalo, amigo, representa uma igreja desfigurada. Uma igreja, meu querido, deformada. Ou seja, a igreja, ela ficou apostatada. A igreja abandonou a verdade completamente. E este cavalo vai realçar isso. Vai realçar uma igreja deformada, uma igreja desfigurada. Lembra que nós falamos sobre a igreja de Tiatira? Que a igreja começou a se contaminar com a idolatria? E que o texto vai mencionar Jezabel, no qual Jezabel trouxe o culto a Baal para a nação de Israel. É o que aconteceu neste selo. Quando o povo se corrompeu, quando o povo passou a ser idólatra, cultuando os mortos, cultuando os apóstolos, a igreja, meu amigo, perdeu seu brilho. A igreja que era pura lá no cavalo branco, lá no primeiro selo, agora a igreja está deformada. A igreja está desfigurada, ou seja, a igreja perdeu a essência e o brilho do Espírito Santo de Deus. Veja o que aconteceu quando o cordeiro abriu o quinto selo, versículo 9. Aqui fala sobre as almas que estavam debaixo do altar e estão clamando: ó, por que não vingas o nosso sangue, tu que é justo? Vingas o nosso sangue sobre aqueles que estão sobre a terra. Aqui está representando, meu amigo, sobre o período da reforma protestante. Lembra que nós falamos sobre Martinho Lutero? Que ele proclamou a reforma e que através disso houve perseguição da igreja romana em relação àquelas pessoas que adotaram aquela nova fé. Isso representa, meu amigo, o grande massacre que houve neste período. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas ali derramaram sangue inocente por causa da sua nova fé, por causa deles ter voltado para a palavra de Deus. E muitos ali foram procurar novas terras, novos horizontes, a fim, aleluia, de buscar novos horizontes
para se esconder da ira da igreja daquele tempo. Porque a igreja começou a perseguir de uma forma tremenda, que muitas pessoas ali foram ceifadas. E houve muitos massacres, nos quais muitos cristãos perderam as suas próprias vidas por causa dessa nova fé que eles estavam vivendo. Agora, meu amigo e querido irmão, olha para o versículo 12. O que aconteceu quando o cordeiro ele abriu o sexto selo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Percebe-se aqui, amigo, nesse texto, nessa descrição desse selo, que aconteceu 3 grandes eventos naturais. O primeiro evento foi um grande terremoto. O segundo evento, o sol negro e a lua em sangue. E o terceiro, a queda das estrelas. Se nós olharmos para a história, porque o Apocalipse a gente se estuda fazendo um paralelo à história. Assim como esses 7 selos também é uma complementação às 7 fases das igrejas, no qual nós vemos lá em Apocalipse 2 em Apocalipse 2 e 3, percebe-se que há um paralelo na história referente a esses 3 eventos. Ou seja, se você analisar a história, o grande terremoto no qual foi citado aqui foi o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu no ano de 1750. Este foi tido o maior terremoto de todos os tempos. O sol negro e a lua em sangue ocorreu no ano de 1780, e o dia na história passou a ser conhecido como o dia escuro. Isto é fato. A história está aí, amigo, para comprovarmos a existência das profecias. E a queda das estrelas está se referindo a uma grande chuva de meteoros que aconteceu no ano de 1833. É óbvio que estrelas aqui é apenas um simbolismo, porque existem estrelas maiores que o nosso planeta. Se uma estrela cair na Terra, no nosso planeta, é óbvio, meu amigo, que vai haver muita destruição. Aqui está se referindo a meteoritos, a uma grande chuva de meteoro que ocorreu nesse ano. É por isso que o Apocalipse também ele se estuda fazendo um paralelo à história. E assim nós desvendamos a profecia. E que muitas profecias aqui se concretizaram através da história. Agora veja o que aconteceu quando o cordeiro abriu o 7º selo. E este selo está no capítulo 8 e o versículo de número 1. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Olha que interessante esse texto, meu amigo. Quando o cordeiro ele abriu o 7º e último selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Eu fico pensando aqui comigo, céu é um lugar para estar em silêncio? Não é, né? Por que então o céu estava em silêncio quando o cordeiro abriu o último selo? Só porque, meu amigo? Porque foi nesta hora em que Jesus Cristo, ele reuniu todos os seus anjos. Veja, todos. Jesus, ele vai reunir todos os seus anjos. E é o momento em que ele está vindo para o nosso planeta, para buscar a sua igreja. Ou seja, o 7º selo, meu amigo,
é uma preparação para a volta de Cristo. Cristo ele vai reunir todos os seus anjos e virá a este planeta para buscar a sua igreja remanescente. Eu quero dizer para você, meu amigo, será que você está se preparando para este evento? Será que você está se preparando para encontrar com o Senhor teu Deus nos ares? Hoje em dia, meu amigo, poucos se pregam a respeito da vinda de Jesus. Eu te pergunto, quantos sermões você tem ouvido a respeito da vinda de Cristo? Será que o teu pastor tem ensinado isso na tua igreja? Será que o teu obreiro, os obreiros da sua igreja, têm ensinado os membros a respeito da vinda de Jesus? Será que você está se preparando para esse dia? Veja que vemos todos os selos. Cada selo é uma complementação àquelas 7 cartas do Apocalipse. Mas no 7º selo, meu amigo, é a preparação para a volta de Cristo. Jesus ele vai reunir todos os seus anjos e virá a este planeta para buscar um povo zeloso de boas obras, um povo incorruptível, uma igreja leal, uma igreja fiel, uma igreja que não adorou a besta, nem tampouco seguiu a sua imagem, uma igreja que está perseverante nas doutrinas. Será que você está se preparando, meu querido? Se você não está se preparando, eu quero dizer para você, se prepare. Talvez você diz, desde criança eu ouço que Cristo está voltando. Desde os meus ancestrais, o meu bisavô, o meu avô, o meu tataravô, eu venho ouvido essas notícias de que Cristo está voltando e até hoje nada. Mas eu digo para você, amigo, os sinais estão aí. Esses 3 eventos no qual eu citei já aconteceram. E estão surgindo mais eventos anunciando a volta de Jesus. Quantas catástrofes não estão surgindo na humanidade? Eu vejo a própria natureza proclamando a volta de Jesus. Eu vejo, meu amigo, naqueles tsunamis, Jesus se manifestando ali, dizendo, desperta, igreja, que eu estou voltando. Eu vejo nos grandes terremotos que acontecem na Europa, Jesus nos alertando para a sua vinda. Eu vejo em meio às tragédias, em meio à corrupção do dia a dia, em meio à bandidagem, eu vejo tantas coisas acontecendo, Jesus nos alertando para o grandioso dia da sua vinda. Será que nós estamos se preparando para esse grandioso dia? Se você não está, meu amigo, então comece hoje a se preparar, porque Cristo, ele virá. Se você crê, ele virá. Se você não crê, ele virá do mesmo jeito. Queira você ou não, Jesus virá. Queira a tua dúvida ou não, Jesus, ele virá. E para isso, meu amigo, e para isso, querido, jovem, pastor, obreiro, missionários, você amigo católico, para isso nós temos que se preparar a cada dia. Se preparar como cristiano, se apegando com a palavra de Deus, se apegando às leituras bíblicas, se apegando nos ensinamentos de Jesus e estarmos sempre vigilantes, porque qualquer descuido, qualquer deslize, amigo, é fatal. É por isso que a cada dia nós temos que se preparar para o maior evento de todos os tempos. Este ano, muito se fala em Copa, às vezes muito se fala em grandiosos eventos, mas o maior evento é a volta de Jesus. Você já imaginou como será esse dia? Você já se policiou, já analisou ou já imaginou como será o grandioso dia de Deus? Como será este evento?
que estamos todos nós aguardando. Este evento, amigo, será incrível. Este evento a ciência não vai poder explicar. Este evento é algo sobrenatural que todos nós estamos aguardando. Eu digo para ti, se prepare, igreja. Se prepare, persevere na palavra do Senhor. Busque a Deus todos os dias. Vamos nos preparar para este grandioso evento, porque Jesus Cristo, Ele cedo virá. Eu quero orar por você agora. Inclina a tua cabeça e vamos juntos falar com Deus. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensina, meu Senhor, a nos preparar para o grandioso dia da sua vinda. O 7º selo é uma preparação para a sua volta, Senhor. Desperta este homem, desperta essa mulher, desperta este jovem. Desperta, meu Deus, cada pessoa que está me assistindo neste momento. E que o Senhor venha instruir este amigo, esta amiga, para esta se preparar cada vez mais. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor há de vir. É por isso que a cada dia que passa, nós necessitamos e precisamos se preparar para o maior evento de todos os tempos. Ensina, Pai, a tua igreja. Ensina, meu Deus, a nos preparar a cada dia, nos orientando, nos livrando das astutas ciladas do adversário. Nos conduza para obtermos a nossa salvação. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, a você que tomou a decisão de seguir Jesus. Meus parabéns. Continue se preparando, que Cristo, Ele em breve virá. E lembre-se, amigo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.